paisagem fiérica da Islândia, com a famosa Lagoa Azul de águas quentes, a mais conhecida estância termal da pequena ilha nórdica, não parece ter sido afetada pela tormenta da crise financeira que assola o país. Pelo contrário, aqui a desvalorização da coroa islandesa é uma vantagem para os turistas. Agora os preços estão normais, não é muito caro. O turismo é um dos raros setores que não sofreu com a crise, mas isso não chega. A economia da Islândia precisa de encontrar uma nova via, defende este responsável da Federação Islandesa do Patronato. Para a indústria do turismo, em geral, as coisas não vão mal. Mas, por outro lado, as condições externas são extremamente difíceis. Estamos numa situação particular face às moedas fortes. Atualmente há questões externas que de todo não são benéficas. Manter uma independência económica com a nossa própria moeda num contexto de globalização é muito difícil. Em termos de futuro, a nossa posição seria mais forte se fizéssemos parte da União Europeia. Sob o choque de uma eventual bancarrota total do país, evitada in extremis graças à nacionalização da banca, a adesão da Islândia à União Europeia volta a ser tema de debate. O país, outrora um dos mais prósperos da OCDE, sofre agora igualmente com o congelamento por parte da Grã-Bretanha de uma parte dos seus haveres bancários. A ira começa a sentir-se mesmo nas ruas da capital, Reykjavik, onde há poucos dias decorreu o festival de música contemporânea Airwaves. A Islândia está numa situação semelhante à de Cuba. Basicamente, há um embargo comercial porque Gordon Brown se serviu da lei antiterrorista britânica contra nós. Estamos numa situação em que não podemos transferir capitais de ou para a Islândia. Um sistema financeiro que se afunda, uma coroa islandesa que se afunda com ele. O receio de uma recessão durável. E a adesão à União Europeia, que é vista por muitos como uma tábua de salvação. No estado atual, penso que as pessoas defendem a adesão só porque estão desesperadas. As últimas sondagens dão conta que mais de 60% dos islandeses deseja a abertura de negociações com a União Europeia e o eventual abandono da coroa islandesa, algo que tem vantagens e inconvenientes, defende este economista. The positive aspect is that we would not have those swings in the currency as we have had not only. O aspecto positivo é que não teríamos estas flutuações da moeda que temos agora e tivemos no passado. Tivemos flutuações que desestabilizaram certos aspectos da economia, mas por outro lado é verdade que ter a nossa própria moeda permite que nos ajustemos às flutuações externas. Num ano, a coroa islandesa perdeu mais de 60% do seu valor. Para os importadores, esta situação não lhes permite fazer previsões de encomendas. É o caso de Muriel Leglise. Esta belga que vive na Islândia bem gostaria que o euro fosse adoptado no país. Importadora de chocolates belgas, começa a sentir os efeitos da crise. Posso dizer que atualmente o meu estoque está quase no fim e não tenho a certeza de poder reaprovisionar-me. As transferências internacionais estão para já bloqueadas. A continuar assim, este Natal as lojas não poderão fornecer a clientela. Mas se a moeda se estabilizar, muitos receiam o aumento das taxas de juros e dos preços e o seu impacto no emprego. Penso que vai ser ainda mais difícil, mas somos lutadores e não vamos desistir. Ainda temos sangue viking. O povo islandês tem orgulho na sua linhagem e na sua capacidade de ultrapassar os obstáculos. Situada num ponto estratégico do Atlântico Norte, a ilha conta atualmente cerca de 313 mil habitantes. No passado foi alvo das conquistas dos noruegueses no século XIII, depois da Dinamarca, até que em 1944 o país se tornou novamente independente, mas apoiado pelos Estados Unidos, que aqui instalaram importantes bases militares. De importância estratégica durante a Guerra Fria, as bases americanas foram desmanteladas em 2006. Para Baldur Thoraldsson, professor de Ciências Políticas na Universidade de Reykjavik, a retirada norte-americana deixou o país numa situação vulnerável.
A Islândia, de repente, ficou sem defesa, sem um escudo, pela primeira vez em séculos de existência. Pertencemos à Comunidade Económica Europeia, ao Mercado Comum de Liberdade, mas não temos o escudo das instituições europeias. Não temos o escudo da moeda única nem do Banco Central Europeu. E, na minha opinião, tudo isto tem um efeito devastador. Um ponto de vista partilhado pela maioria dos sindicatos islandeses que pressiona o governo para que peça a adesão do país à União Europeia. O mais reticente de todos os setores económicos do país, no entanto, é a indústria da pesca, uma das mais-valias económicas do país, grande exportador de peixe. Para os armadores, Bruxelas nem pensar. Não querem perder a influência sobre a sua zona marítima ou a sua política de pesca. Perdemos a nossa independência em 1260 e durante séculos fomos uma nação muito pobre. Podemos resolver os nossos problemas. Não precisamos de soluções fáceis e de ir chorar para a União Europeia, que está pejada de corrupção. E se olharmos para a indústria da pesca na Europa, ela está completamente morta. Estão a destruir todos os bancos pesqueiros. Pescam demasiado. Não é um bom negócio a aderir. Espero que nunca sejamos membros. Independentemente das ajudas financeiras externas, venham elas da Europa ou da Rússia, para já a Islândia deverá contar consigo própria para sair da crise. E este é o sentimento da maior parte das pessoas que encontramos esta semana em Reykjavik, incluindo no Festival Airwaves. A sala estava cheia porque, apesar da crise, the show must go on. A festa continua, é óbvio. Para sobrevivermos, temos de nos divertir. If that would guarantee a bit more financial security. Se a adesão nos garantir uma maior estabilidade financeira e mais regulação que nos livre da corrupção subjacente, talvez valha a pena atravessar o Atlântico e entrar na União Europeia. Uma viagem para já sem qualquer data marcada. As únicas viagens marcadas são as dos Gus Gus Live, um pouco por toda a Europa.